Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Vamos a mais uma meditação da palavra de Deus. Hoje vai ser no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondeu ele e disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, fazei isso e viverás. Um certo doutor da lei perguntou ao nosso Senhor Jesus, que na verdade esse doutor da lei, como a Bíblia deixa claro, não queria aprender nada do reino, queria apenas tentar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele lhe fez uma pergunta, e que está escrito na lei, e como lês? Então, quando o Senhor Jesus faz essa pergunta, esse doutor da lei responde, citando os dois grandes mandamentos. O primeiro que é amar a Deus, o segundo que é amar ao próximo, certo? Então, o Senhor Jesus, quando este doutor da lei citou esses dois grandes mandamentos, Jesus lhe disse: vai e faça isso, viverás. Então continua dizendo assim: e ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Olha que o ser humano tem esta particularidade. Ele, quando lhe é confrontado, ele tende a se justificar, mesmo sabendo que está errado. Isso aí é a particularidade do ser humano. Este homem, quando respondeu, de fato, respondeu bem, citou os dois maiores mandamentos. E Jesus disse: vai fazer isso e viverás. E ele queria se justificar. E quantas são as pessoas que não têm se justificado nos seus erros, nos seus delitos, ao invés de assimilar, ao invés de aprender aquilo que o Senhor Jesus tem para a sua vida. Porque este doutor da lei citou os dois grandes mandamentos. E Jesus disse: vai, fazer isso, viverás. E eu quero acreditar que ele pensou assim: poxa, eu vou ter que amar o meu próximo, vou ter que amar não sei quem, vou ter que amar não sei quem, vou ter que amar não sei quem. Então ele quis se justificar. Então o Senhor Jesus vai dizer assim: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo o Senhor Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, o despancando, retiraram-se, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de longe. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de longe. Mas um certo samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedaleiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que te mais gastar eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: vai e fazei da mesma maneira. Entenda, o nosso Senhor Jesus, quando o doutor da lei falou ou quis se justificar, o Senhor Jesus contou uma parábola sobre 3 pessoas, que na verdade, digamos, 4 pessoas. Um viajante que caiu nas mãos dos malfeitores e ele foi espancado. E caiu morto. Porque esse homem descia de Jerusalém para Jericó.
Jericó fica em cima e Jerusalém embaixo. E ali no meio, eu quero acreditar, estes malfeitores pegaram o homem, bateram nele, tiraram tudo que ele possuía e deixaram no meio morto. E no mesmo caminho passou um sacerdote, um pastor, um obreiro, um bispo, um profeta, será quem for, um homem de Deus que conhecia a lei, que conhecia a palavra de Deus, que conhecia os 2 grandes mandamentos que o doutor da lei havia citado. O homem que pregava a palavra de Deus no templo, na tenda da congregação, sei lá onde for, mas eles pregavam, sim. Mas o sacerdote, quando viu o homem caído, passou de longe. O que significa passar de longe? Significa não me importo, não quero saber, não me interessa, não é da minha conta. Temos muitas pessoas assim. Sacerdotes, obreiros, pastores, que têm este comportamento do sacerdote. Quando vê alguém passando por uma luta, por uma situação, ao invés de se aproximar e acolher, e cuidar, e ajudar, não fazem isso. Passam de longe. Como disse, o passar de longe quer dizer, não me interessa, não é da minha conta, não quero saber. Quantas são as pessoas na condição do levita? O levita fez a mesmíssima coisa que o seu pastor, o sacerdote que passou primeiro, fez. Passou de lado, quer dizer, não interessa, não quero saber, não é da minha conta. This is not my business, como dizem os ingleses. Entenda isso. Deixa Deus usar a sua vida. Então, no mesmo lugar, vai passar um samaritano. O que me chama a atenção é que um samaritano aproximou-se dele, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho e colocou sobre o seu jumentinho e levou numa hospedaria, pagou os cuidados e pagou tudo o que esse homem ferido gastara naquela situação. Entenda, quem somos nós dentre esses 3, o sacerdote, o levita ou o samaritano? Porque o samaritano, ele se aproxima e cuida. O samaritano se preocupa. O samaritano se importa. O samaritano, ele ama. O samaritano, ele vai além. O samaritano faz algo que o sacerdote não fez. O samaritano faz algo que o levita não fez. Quantas são as pessoas que estão se perdendo por conta destes procedimentos? De muitas as pessoas. Então, o Senhor Jesus, tendo terminado de contar esta parábola para o doutor da lei, e Jesus fez outra questão ao doutor da lei, disse: qual é, pois, dos 3 lhe parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E disse ele, o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus, vai e fazei da mesma maneira. Há um conselho já. O Senhor Jesus aqui, ele já não lhe faz uma questão, ele já lhe dá um conselho, uma direção. Olha, vai e fazei da mesma maneira que o samaritano fez com o homem que caiu nas mãos dos malfeitores. Esse conselho é para mim, esse conselho é para você, esse conselho é para a igreja, esse conselho é para todos os seres humanos. Aqueles que dizem ser de Deus precisam aprender a fazer o bem. Por isso a própria Bíblia vai dizer: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Entenda, por favor, entenda, fazei o bem aos outros. Quantas são as vezes nós mesmos, pela experiência própria, já ajudamos alguém que no fim foi nos trair? Doeu muito. Quantas vezes eu mesmo, pela experiência vivida, já dei o meu melhor para alguém que no fim me apunhalou nas costas, mas mesmo assim nós continuamos fazendo o bem, porque nós entendemos que a recompensa ela vem de Deus, não vem do ser humano.
Continua fazendo o que o Senhor Jesus te orientou a fazer. Você já imaginou o que o Senhor Jesus suportou naquela cruz? E quando eles o feriam, o maltratavam, o batiam, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Entenda, tem pessoas hoje que o coração dela se endureceu porque foi ferida, foi traída, foi desprezada, foi rejeitada, então endureceu o coração. Entenda, a culpa não é sua. O Senhor Deus conhece o teu coração. Mas aqui eu vou continuar. Vai e fazei da mesma maneira. Vamos colocar agora no lugar do doutor da lei. Jesus está a dizer para você e eu: vai e faça da mesma maneira que o samaritano fez. Minha amiga e meu amigo, Deus é fiel em cumprir as suas palavras. A vida eterna nos aguarda. A vida eterna nos aguarda. A vida com Ele. Entenda isto. Eu quero orar com você agora, uns 2, 3 minutos, para que esta palavra fique guardado no teu coração. Agora feche os teus olhos e vamos falar com Deus, para que esta palavra permaneça em você. Nosso Deus e nosso Pai, no nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus, meu Pai, eu lhe peço neste momento que o Senhor revela do teu Espírito, da tua graça e da tua presença na vida deste homem, desta mulher, que se calhar havia ou sabia fazer o bem, porém o coração se endureceu por conta das lutas, por conta das traições, do desprezo, a rejeição, e essa pessoa acabou se fechando no seu mundo e não quer mais fazer o bem. E eu já atendi várias pessoas na mesma condição, que chegaram para mim e falaram: pastor, eu não quero mais ter um relacionamento com ninguém, não quero mais criar amizade com ninguém, não quero mais, porque é pesado demais, não quero mais o que eu vivi. Senhor, ajuda essa pessoa a voltar ao início de tudo, ajuda essa pessoa, meu Pai, reacende a chama do primeiro amor no coração dela, para que ela possa fazer a obra do Senhor neste mundo, como o bom samaritano fez uma obra, ganhou ali uma alma para o Senhor. E eu quero acreditar que aquela pessoa, depois de curada, deve ter procurado saber como é que chegou naquela hospedaria, como é que chegou naquela estalagem, o que aconteceu. E eu creio que por conta do exemplo do samaritano, aquele homem se converteu ao Senhor. Deus, no nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço pela vida de todos que vão receber esta palavra e esta oração. Senhor, nos abençoa de uma forma grandemente, hoje, amanhã e para todo sempre. No nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Até na próxima ocasião. Fique com Deus.